Eu gostaria de compartilhar com você uma análise das cartas que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, escreveu às 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E compartilhar com você o valor, a importância, a mensagem poderosa do que irá acontecer no futuro, das profecias e deste livro, que a palavra Apocalipse significa revelação das coisas que em breve hão de acontecer. E a primeira palavra de impacto é a autoridade que traz essa revelação, porque logo no começo do capítulo 1 do livro de Revelações, o livro de Apocalipse, ele reclama para si a autoridade desta revelação, o autor, porque ele escreve dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Então está aqui o autor da revelação, que é Jesus Cristo, e a quem ele enviou, e por intermédio de quem ele enviou, por intermédio do seu anjo, e as notificou ao seu servo João, que foi quem escreveu o livro das revelações, o livro de Apocalipse. Agora imagine o contexto dessa revelação, em que os cristãos estão sendo perseguidos, os cristãos estão tendo seus bens confiscados, muitos estão sendo acusados de crimes que eles não cometeram, jogados nas arenas, presos, muitas vezes crucificados, martirizados, vendo seus entes queridos morrer de uma forma tão triste. Então, muitas vezes desanimados, entristecidos. E este livro de revelações tem um propósito de quê? De motivá-los a perseverar. Por quê? Porque Deus tem promessas para eles, e o que está por vir é muito melhor do presente século, do mundo em que eles vivem. Então, tenta trazer esperança e semear fé para que eles não desanimem, não desistam, mas ainda que tenham que enfrentar a própria morte, mas confiem em Deus, porque Deus que fez a promessa é poderoso para cumprir, e Deus tem algo melhor para cada um deles. Então, analisando aqui as cartas que foi direcionada a essas igrejas, foi a revelação do próprio Jesus, para poder motivar, para poder dar esperança, para levantar a autoestima deles e fazer que o sofrimento deles não é em vão, que Deus há de julgar aqueles que lhes fazem mal, e Deus há de recompensar aqueles que, ainda que tenham que pagar com a própria vida, permanecem fiéis na sua fé e não negam seus valores e seus princípios. Quando a gente começa a estudar essas cartas, a gente observa que a mensagem de cada carta é direcionada ao anjo da igreja. E quem é esse anjo da igreja? O anjo da igreja nada mais é do que o pastor da igreja, o líder que Deus colocou ali para apacentar aquele rebanho. Esse pastor que é responsável por essas ovelhas, que há de prestar conta a Deus por cada alma que ele é responsável ali para apacentar. Então, ao anjo da igreja, no caso de Éfeso, no caso o pastor da igreja. Em segundo lugar, a cada carta deixa claro que o Senhor tem os seus anjos, no caso os seus líderes, seus pastores na sua mão, que é o mistério das 7 estrelas, que são os anjos da igreja que estão na mão direita, à destra do Senhor. Então está nas mãos do Senhor a vida de cada pastor, de cada anjo que está à frente do seu rebanho. Em terceiro lugar, o texto deixa claro que ele anda no meio dos 7 candeeiros, e o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou seja, Jesus deixa claro que ele está andando e passeando no meio da sua igreja, tá? Então é a terceira revelação, e deixa claro aqui para que a igreja saiba que Jesus está no meio dela, tá? E em quarto lugar, ele deixa claro que ele conhece as obras, o trabalho, a perseverança, o sofrimento, a luta de cada igreja. Assim como ele está passeando no meio da igreja, ele está observando, ele está vendo, o que acontece, então conhecendo as obras da igreja, conhecendo as suas lutas, o seu trabalho e a sua perseverança. Jesus está de olho na igreja, E em quinto lugar,
a gente vê aqui que ele corrige, adverte, exorta, chama ao arrependimento. Assim como ele está vendo tudo, então ele vê as virtudes, ele vê as falhas, ele vê a necessidade de melhorar, ele vê as obras e ele está acompanhando. Então ele corrige, ele adverte, ele exorta, ele chama ao arrependimento para voltar ao primeiro amor. E na sequência, no sexto tópico, ele fala das virtudes e ele valoriza, né, o trabalho, né, de cada um e a virtude que a igreja tem em meio a dificuldades, em meio a limitações, em meio a fraquezas, em meio a perseguições. Então ele fala das virtudes e ele valoriza essas virtudes que cada igreja tem, cada uma com a sua característica. E em sétimo lugar, ele fala sobre o quanto é importante ouvir e obedecer, né? E ele deixa claro aqui, né, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante ouvir, e esse não é um ouvir só de escutar, é um ouvir de obedecer, de acatar aquelas palavras que ele está revelando ali para instrução, para arrependimento, para crescimento espiritual, para poder a pessoa se ajustar de acordo com aquilo que o Senhor espera que a igreja esteja na sua presença. E em oitavo lugar, ele faz uma promessa, ele promete recompensas divinas. Em todas as cartas, né, tem uma promessa para cada um, né, e para cada igreja e para todos aqueles que fazem parte dessa mesma igreja, que permanecerem fiéis até o fim. Então poderíamos resumir aí em 7 tópicos, tá? Ele está vendo tudo, ele reprova quando há necessidade de reprovação, ele aconselha, tá? Quando ele vê que necessita, né, se consertar, então ele dá um conselho, ele elogia quando há realmente virtude, quando tem praticado boas obras, então ele elogia, ou seja, valorizando. E em sexto lugar, ele faz promessas, né? Então ele tem promessas, tá? E em sétimo lugar, as promessas é para os vencedores, aqueles que perseveram, aqueles que não arredam o pé, não retrocedem, que se não puder avançar, ficam firmes na presença do Senhor, ainda que tenham que pagar com a própria vida, ainda que tenham que derramar o próprio sangue. Então ele faz promessas para os vencedores, tá? Então essas promessas que ele faz aos vencedores, e é importante pontuar que a promessa é para os vencedores, não é para os covardes, nem para os medrosos, nem para aqueles que desistem, é para os vencedores, que são aqueles que perseveram, que não desistem, que morrem e não se entregam. Então a promessa é para os vencedores. E que promessas são essas, pastor? Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso, ele promete que aquele que vencer comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É a primeira promessa, tá? A segunda promessa, a igreja de Esmirna, né, não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte, que é a pior de todas, que é ser aniquilado, né, da presença de Deus. Então aquele que perseverar, né, fiel até o fim, não sofrerá o dano da segunda morte, tá? E a igreja de Pérgamo, é a terceira promessa, ele diz que dará o maná escondido, tá? Uma pedra branca com um novo nome escrito, igual ninguém sabe a não ser o portador da pedra. Então é esta promessa que ele dará o maná escondido, tá? Aquele maná que é o pão dos anjos, ele dará aquele que vencer, tá? E também dará uma pedrinha branca com um novo nome escrito, igual ninguém sabe a não ser aquele que é o portador desta pedra. Isso tem um significado espiritual muito importante, tá? E ali em Tiatira, ele promete que é a quarta promessa, a autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro. Então é uma promessa que ele, né, a quarta promessa que ele faz à igreja de Tiatira. A quinta promessa, a igreja de Sardes, que será vestido de vestes brancas. Ser vestido de vestes brancas, primeiro é que sua nudez não está exposta. Segundo, vestes brancas simboliza a santidade, né, as obras dos santos. Então será vestido de vestes brancas, tá? É a quinta promessa. A sexta promessa, a igreja de Filadélfia, será a coluna no templo do meu Deus, donde nunca jamais sairá. Veja que você, né, aquele que vencer, tá, será feito coluna no templo, né, do único e verdadeiro Deus, donde jamais sairá. E ainda promete que ele escreverá nele
o nome do seu Deus e o seu próprio nome naquele que vencer. É a promessa a Filadélfia, a igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia, ele faz uma promessa, que se assentará com ele no trono, assim como ele venceu e se assentou no trono com o Pai, né, celestial. Então, amados, essas são as promessas feitas àquele que vencer, aquele que não desiste, aquele que persevera, aquele que é fiel até a morte. Então, essa mensagem é dada à igreja, e a igreja de todos os séculos, de todas as épocas da história da humanidade, a igreja do nosso tempo, né? A nós. Você pode ler as cartas, né, direcionada a cada igreja que está aqui no livro das Revelações, em Apocalipse, e ver, né, aonde se ajusta a sua igreja, onde ela precisa melhorar, e receber essa mensagem no coração. Para o quê? Talvez voltar ao primeiro amor, se arrepender, voltar a praticar as primeiras obras, né, ser mais dedicado, se ajustar à palavra de Deus, se arrepender dos pecados, se humilhar diante do Senhor, reconhecer sua miséria. Está aqui, né, mensagem que atravessa os séculos, que serve para a nossa geração, e que a gente tem que ter consciência que esse livro de Revelações é um livro que traz conforto e esperança, mas também que traz exortação, correção, alerta. Por quê? Porque é um livro que dá um ponto final na história da humanidade, e que a nós cristãos, discípulos de Jesus, nos instrui a estar prontos, preparados, porque a promessa é de que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os olhos daquele que o transpassaram. Mas lembrando que é uma bem-aventurança para quem lê esse livro e para quem ouve o que nele está escrito. Espero que você seja bem-aventurado, feliz por estar ouvindo e assistindo esse vídeo, e também recebendo essa mensagem que tem o objetivo de motivar a sua fé, de fazer com que você confie em Deus, não desista, não desanime, né? Não retroceda, mas creia nas promessas de Deus. As promessas, lembre-se, é o vencedor, aquele que persevera, aquele que não desiste, aquele que é fiel, ainda que tenha que dar a própria vida. Então, que Deus te abençoe. Espero que essas palavras tenham abençoado você e possa motivar a sua fé, fortalecer você, que você volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, se arrependa, lembre de onde você caiu, né? Se levante, não fique jogado no chão, mas levante sua cabeça e peça perdão a Deus. Ele é poderoso para perdoar, né? E é misericordioso para te dar novamente uma chance e você retomar de onde você parou, tá? Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração abençoando você e pedindo que o doce Espírito de Deus possa, como uma boa semente dessa palavra, gerar em você, né, o desejo de permanecer fiel, de buscar a Deus todo o seu coração e de servir a Ele agradavelmente, cumprindo o propósito e a missão que Ele confiou a você e a nós como igreja. Amém? Então vamos orar, vamos unir nossa fé. Pai, no nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Pai, que ouviu essa mensagem, e que essa mensagem de revelação foi dada ao Teu servo João por meio do Teu anjo, ó Pai, e que foi notificada, escrita para servir de instrução, de alerta, Pai, para servir, ó Pai, ó Deus, de correção, de exortação, para que a gente possa, ó Pai, olhar para nós mesmos, reconhecer nossos erros, ó Pai, lembrar de onde caímos, nos arrependermos e nos voltarmos a Ti, Jesus, voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Então, Senhor, abençoa essa pessoa que está ouvindo, ó Deus, Teu servo, Tua serva, ó Deus, aquele, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor renove a fé, a esperança, Pai, renova a aliança com Deus, renova a alegria da salvação, Senhor. Abençoa essa pessoa, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, se ela estiver caída, levanta, se ela estiver fraca, fortalece, se ela estiver desanimada, dá ânimo, ó Senhor, dá a direção. Se ela estiver perdida, Pai, brilha a luz do Teu rosto sobre ela e concede a paz. Assim, ó Pai, coloca ela em braços de oração, pedindo que o Senhor abençoe na autoridade do nome de Jesus. Profetiza, ó Pai, que a partir de então, ó Pai, começa aqui um propósito no coração dela. Espírito Santo, convence ela da justiça, do pecado, do juízo, e que ela se volte a Deus, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, ó Deus, com paz, com saúde, com salvação, com vida eterna. Que ela se arrependa e chegue os tempos de refrigério na presença do Senhor. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa mensagem, né, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Escreva aí nos comentários: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Tá? Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas, fortalecer a fé de nossos irmãos, tá? E prepará-los para o grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus. Então, se inscreva, compartilhe, tá? Nos ajude a evangelizar. Então, um beijo no coração, até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.